Todos os dias que eu acordo, eu me pergunto que tipo de homem eu quero me tornar. É o tipo de pergunta que eu faço pra mim, não é com o objetivo de entrar numa crise existencial, não é com o objetivo de ser machista ou alguma coisa do tipo, né? Hoje em dia tem que ter cuidado com as coisas que se fala nesse sentido, mas eu me pergunto isso porque quando eu olho para o tipo de homem que eu quero me tornar um dia na vida, eu começo a enxergar as coisas que eu tenho que fazer para chegar lá. Então eu começo a observar as características daquela pessoa, daquele homem, o qual eu quero me tornar, e eu começo a enxergar as coisas que eu preciso fazer hoje para conquistar esse objetivo. Então, eu estou criando este canal no YouTube assim, iniciando esses vídeos com o objetivo de registrar essa trajetória no caminho para eu poder chegar no lugar de um homem de honra, um homem que é respeitado e, assim, que é respeitado porque se respeita, né? Sem vaidade, sem orgulho envolvido, nem outros sentimentos ruins eh, atrelados ao sucesso ou ao progresso, né? Acreditando que a vida não é somente algo que a gente busca, que a gente encarna vem à Terra não só com o objetivo de fazer dinheiro, ou tanto dinheiro quanto der, né, através de seja lá qual for o caminho. Muitas pessoas escolhem caminhos diversos, né, há sempre formas diversas de se fazer dinheiro, mas acreditando que a gente vem à Terra para poder nos tornarmos pessoas melhores. Acreditando que eu estou aqui neste lugar onde estou agora, tendo uma chance, uma oportunidade de evoluir como pessoa, de evoluir como um parceiro, como um irmão, como um amigo de alguém e evoluir com a minha compreensão quanto a eu mesmo, entendendo quem eu sou, buscando compreender cada dia mais quem eu sou e com isso me aproximando cada vez mais de Deus. Então, essa trajetória que eu venho registrar aqui não se trata apenas de dinheiro, né? Eu venho aqui com o objetivo de me motivar e motivar todos aqueles que eu puder a se tornar pessoas melhores. E tendo clareza assim digamos assim, na consciência de que se tornar uma pessoa melhor envolve muitos aspectos. A gente vê muitas assim a clareza de que para poder a pessoa fazer dinheiro na vida, para a pessoa poder ter algum tipo de sucesso, ela tem que se submeter a algum desequilíbrio. Então, é momentâneo, né, um desequilíbrio momentâneo, porque existem alguns pilares que a gente trabalha na nossa vida e em muitos momentos algum desses pilares exige mais atenção do que outros. Então, neste momento, vou me apresentar aqui brevemente, né? Eu sou um jovem de 19 anos, o meu nome é João Victor Soares de Souza, e eu estou nessa busca a qual eu estive dizendo recentemente aqui nesse vídeo nos minutos anteriores. E muitos momentos na nossa vida, esse pilar do trabalho, o pilar de uma profissão ou o pilar de um sustento financeiro, ele exige um pouco mais de atenção. A gente percebe que hoje em dia existe uma corrida entre as pessoas da população para se conquistar e se realizar profissionalmente falando. Não sei de onde surgiu isso, se realmente assim sempre foi algo é, algo assim inerente à humanidade, mas é um movimento que eu percebo bastante presente na humanidade, principalmente no brasileiro hoje em dia, né? Essa busca constante por se realizar profissionalmente falando, né? Acredito que o brasileiro tenha se, digamos assim, em algum aspecto cansado de viver uma vida medíocre profissionalmente falando, mas não que necessariamente todos os brasileiros que tenham teoricamente se cansado dessa posição de vida atual estejam realmente fazendo algum esforço para poder transformá-la. Mas é, hoje eu estou nessa dedicação, né, estudando para concursos públicos. Hoje, atualmente, eu estou estudando para um concurso público da área fiscal. Eu moro em Brasília, no Distrito Federal, e estou me concentrando num edital de concurso público que é o da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. Então, esse é um desenvolvimento que, por exemplo, eu vou utilizar esse exemplo porque é o que tem sido mais presente na minha vida atualmente,
mas que, olha só, quando a gente olha para uma das nossas coisas, uma das coisas da nossa vida, a gente vê que para se conquistar aquilo que se quer, não é necessário olhar só para aquilo. Então, assim, existem momentos em que eu vou ter que aumentar muito a carga de estudo, com toda certeza. Uma pessoa que está numa caminhada de empreendedorismo, uma pessoa que está numa caminhada de trabalho CLT, de poder crescer na empresa que está trabalhando, ou de alguma outra coisa parecida, ela vai ter, muito provavelmente vai ter algum momento que ela vai ter que se dedicar em aumentar a quantidade de horas que trabalha ou a quantidade de horas que estuda. Mas, se a gente começa a observar que para a pessoa ter um bom desempenho e que esse desempenho ele seja sustentável ao longo do tempo, porque todas as coisas que acontecem, que nós construímos na nossa vida, a maioria das coisas são construídas no longo prazo, a humanidade hoje tirou da cabeça de muitas pessoas esse fato, de que é um fato, de que as coisas são construídas a longo prazo, por conta de um imediatismo causado pelas redes sociais, causados pelo vício em açúcar, pela muitas outras coisas, é, a gente começa a perceber que para poder sustentar esses hábitos de construção da nossa vida profissional e de outros hábitos também, a gente precisa ter hábitos periféricos, aquele hábito que Charles Duhigg, no livro O Poder do Hábito, chama de hábitos angulares, né? Esses hábitos angulares são os hábitos principais, é o nosso principal objetivo, e que através dele irá ocasionar ou digamos assim, transbordar para outras áreas da nossa vida. Então, a termo de exemplificação, contando a minha história, para poder simplificar e mostrando que eu estou aqui nesse canal do YouTube não com o objetivo de ensinar como alguém que está numa posição de superioridade, não com o objetivo de ensinar como alguém que já pratica há anos e que já tem sucesso na vida. Eu estou aqui com o objetivo de compartilhar com vocês as coisas que eu estou buscando aplicar na minha vida para poder inspirar a maioria ou algumas outras pessoas a aplicar também e também para me desenvolver e, enfim, criar um comprometimento comigo mesmo. Esses hábitos angulares, aplicando na minha vida, por exemplo, o hábito do estudo, se eu quiser manter esse estudo no longo prazo, eu preciso dormir bem. Esse é um ponto chave, é um ponto chave. Hoje existe muitas filosofias de estudo na internet, onde as pessoas começam a achar que devem sacrificar o sono delas para poderem estudar mais, por achar que a quantidade de horas que elas estudam está inerentemente ligada ao resultado final que elas terão, quando na verdade, para poder ter um melhor desempenho, elas na verdade deveriam reduzir a quantidade a carga horária de estudo delas e aumentar a qualidade de sono delas, porque aquilo ali vai dar para ela mais energia mental, mais concentração mental, consequentemente mais capacidade de absorção do conteúdo que está sendo estudado na memória. Então, eu, que estudo para concurso público, preciso dormir bem. Simples assim. Preciso dormir bem. Eu não posso sacrificar o meu sono para poder ter mais horas de estudo. Há diversos estudos científicos que comprovam que uma pessoa que pratica exercícios físicos também tem melhor desempenho cognitivo. Uma pessoa que pratica exercícios físicos diariamente ou constantemente tem também melhor desempenho nas atividades que exerce a longo prazo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu deixar de me empenhar em outras áreas da minha vida, como por exemplo a área do exercício físico, e também ficar sacrificando o meu sono por conta de algumas horas a mais de estudo, ao invés, eu vou estar caminhando no sentido inverso ao que eu quero, porque eu vou estar diminuindo o meu desempenho. Vou estar trocando o fator qualitativo pelo fator quantitativo. E aí a gente tem que colocar na balança, porque isso não significa que a gente tem que estudar pouco, que a gente tenha que trabalhar pouco, que eu tenho que trabalhar pouco. Significa que eu tenho que encontrar o equilíbrio entre o fator quantitativo e o fator qualitativo, entendendo que o fator qualitativo ele é superior ao fator quantitativo, em muitos casos, tá? Em muitos casos. É necessário se examinar
cada um dos casos. Porque, por exemplo, se a pessoa tem um trabalho que é extremamente repetitivo, como por exemplo fazer ligações para para poder prospectar algum cliente para uma empresa, é claro que ela tem que apostar no fator quantitativo. Mas no meu caso, não. E eu acredito que muitas pessoas hoje no mundo não estão nessa posição de ter que ficar ligando para poder adquirir clientes. Estão na mesma posição que eu de ter que estudar a respeito de algum assunto para poder progredir na carreira. Porque mesmo que a pessoa esteja num CLT, se ela estiver acomodada, ela vai só chegar no trabalho, fazer as 8 horas de trabalho que ela tem que fazer, depois voltar para casa, assistir uma série e dormir. Agora, se a pessoa ela tiver empenhada, mesmo empenhada em crescer, empenhada em mudar de vida, ela vai fazer isso que eu estou falando. De chegar em casa, nem que sejam 1 ou 2 ou 3 horas por dia. Se a pessoa conseguir estudar 3 horas por dia a respeito daquilo da profissão dela, ou a respeito de alguma transição de carreira que ela está querendo fazer, ou a respeito de um concurso público, ou a respeito do próprio negócio dela, se mesmo que seja empreendedor, o cara chegar em casa e estudar como ele pode fazer para poder melhorar o negócio dele, para poder aplicar uma campanha de marketing melhor no negócio dele, para trazer mais clientes, para aprimorar o atendimento ao público, para aprimorar o serviço que é prestado. É uma coisa que é perceptível de que se a pessoa fizer, ela vai ter progresso independente da área que ela tiver. Então, olha só como a capilaridade das coisas na nossa vida existem e fazem a total diferença naquele objetivo principal que nós queremos. Naquele objetivo principal. É por isso que quando eu olho para o meu objetivo principal, eu não posso olhar só para ele com uma lupa focal ou com o que eu chamo daquelas viseira de jegue, viseira de burro, né? Que os fazendeiros colocam no burro para ele ver só aquela coisa que está à frente dele, não ver as coisas que estão ao redor. Porque em relação a um hábito, há diversos outros que estão ligados a ele. É inerente. É inerente. E que aquelas coisas que estão ligadas a ele criam uma base para que ele possa se desenvolver. Então eu venho buscando aplicar isso na minha vida. Eu estou tendo sérias dificuldades, na verdade, com essa parte que eu falei do sono, principalmente. Porque eu, particularmente, eu já observei que eu tenho um rendimento muito melhor de manhã, logo pela manhã, fazendo alguns testes e também muitos momentos na minha vida que eu tive que fazer isso, de acordar bem mais cedo e tal, ali pelas 4h30, 5 horas da manhã, eliminando qualquer motivo de que foi um coach que recomendou alguma coisa assim. Eu tive que fazer obrigatoriamente isso numa época da minha vida. Não foi porque nenhum coach recomendou, foi porque eu precisava fazer. E eu me senti muito melhor. Aí eu percebi, depois que eu parei de fazer, eu falei, cara, eu me sinto muito pior, eu rendo muito mais quando eu acordo mais tarde, durmo mais tarde, do que quando eu acordo mais cedo e durmo mais cedo. Só que o problema é que é meio difícil de se adaptar à rotina do mundo, né, digamos assim, porque as pessoas estão acostumadas a dormirem mais tarde. Então aí é que entra a verdadeira disciplina, né? É isso que eu tenho que desenvolver em mim nesse momento, é a verdadeira disciplina de dizer não às coisas que estão fora do caminho da minha conquista. Porque aí eu vou ter que sacrificar essas outras coisas que estão atrapalhando a qualidade do meu sono. Não que a culpa seja das coisas ou das pessoas, não que a culpa seja delas, a culpa é minha, porque eu não tive ainda a capacidade de dizer não para aquilo lá. Para que eu pudesse ter foco e energia mental para conquistar aquilo que eu quero. Então eu tenho que desenvolver isso, nessa parte. É o que eu estou observando mais por agora. Então eu comecei a estudar para o edital da Cefaz do Distrito Federal recentemente,
porque eu fiz uma prova no começo do ano, no começo assim, mais ou menos, né? Não foi exatamente no começo, que eu fui reprovado nela. E aí depois que eu fui reprovado, reprovado assim, eu fui aprovado, mas não dentro da quantidade de vagas, né? O concurso tinha 16 vagas, eu fiquei em 20º lugar. Me senti assim horrível, cara. E é uma sensação assim que eu sei que eu não devia ter, porque enquanto outras pessoas no meu lugar olhariam para aquela essa situação, né, de o concurso ter 16 vagas e ficar em 20º, olhariam para, cara, eu tô começando a ficar competitivo. Mas eu olhei assim e falei, cara, eu não consegui, velho. Eu sou um merda, eu sou um bosta, eu tenho que melhorar, entendeu? E aí deu uma deprimida, assim, no sentido de. Não deprimido de eu fiquei depressivo, mas assim, no sentido de que ficou mais difícil de eu conseguir manter o hábito, a constância nos estudos. E aí eu fiquei um tempo sem estudar. Mas já tem um tempo que eu tenho buscado voltar e pelo que eu observo, eu tenho conseguido me levantar um dia de cada vez, caminhando com constância. A gente chega lá. Então, o vídeo por hoje é esse. O padrão de vídeos que eu estou pensando por enquanto é esse. Então, até a próxima.